Salut tout le monde, ici c'est Gabriel pour encore une vidéo de francês na prática. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel para mais um vídeo do francês na prática. É o seguinte, hoje a gente está chegando na nossa sexta edição da série Francês com Netflix, na qual a gente pega um pequeno diálogo de um filme, a gente analisa ele usando o nosso método simples aí para poder aprender francês. E aí ao longo da semana vocês vão escutar o diálogo bastante, tá? Repetir, fazer uma overdose, né, de tanto ouvir o diálogo. E também o Quizlet, beleza? O Quizlet para memorização das principais partes desse texto, beleza? Desse diálogo. Então, não assusta se você não entender tudo de primeira. Na verdade, é o normal não entender tudo de primeira, porque a gente está aprendendo, correto? Então a gente vai ouvir uma vez sem legenda, segunda vez sem legenda, primeira vez com legenda, segunda vez com legenda. Então isso aí já dá 4 vezes. Depois a gente vai ouvindo parte por parte, enquanto eu vou explicando, e depois a gente volta tudo e ouve sem legenda de novo para sanar todas as dúvidas. E não se esqueçam, memorização e ouvir muito áudio, saturar de tanto ouvir o áudio, decorar o áudio durante a semana, beleza? Então, vou passar aqui então pro diálogo, tá? Vai ser esse diálogo aqui de 36 segundos. O filme se chama Merci d'appeler. Eu não sei se é assim em francês, na verdade. Eu só sei que é obrigado por chamar em português, tá? Então esse filme eu achei muito legal, sem muito spoiler para vocês. Eu achei o filme muito legal, muito interessante. Tem muita parte boa para ser estudada, tá? Tem muito diálogo fluido para ser estudado. Inclusive, eu acredito que ainda vai ter um outro francês com Netflix exatamente abordando esse filme, beleza? Então, foco na aula aqui. Vamos começar, deixa seu celular de canto, se você só estava me ouvindo agora, vamos lá, vamos começar a estudar o francês. Aí, vamos lá, escutem e prestem atenção. À celle qui me soutient depuis toujours, qui m'a soutenu dans les moments difficiles, celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Bon anniversaire, mon amour. Je lève également un verre en l'honneur de celle grâce à qui je suis là aujourd'hui. Sans qui je ne serais pas qui je suis. Un escroc. Hein? Merci. Doucement sur la vodka. Bon, allez, bienvenue, maman. Et que la fête continue pour toujours. Bon, allez, bienvenue maman. Et que la fête continue por toujours. São os últimos 2 versos aí do nosso diálogo. Vamos escutar de novo então? Pessoal, normal, se vocês não estiverem entendendo tudo, beleza? Ao longo do tempo tudo fará sentido. Depois que a gente explicar tudo, depois que a gente entender tudo e memorizar durante a semana, escutar o áudio várias vezes, tudo vai fazer mais sentido. Então relaxa, vamos lá. Lève mon verre à celle qui me soutient depuis toujours, qui m'a soutenu dans les moments difficiles, celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Bon anniversaire, mon amour. Je lève également un verre en l'honneur de celle grâce à qui je suis là aujourd'hui. Sans qui je ne serais pas qui je suis. Un escroc. Hein? Merci. Doucement sur la vodka. Bon, allez, bienvenue, maman. Et que la fête continue. Pour toujours. E que a fête continue por toujours. Pessoal, só para falar para vocês, já para começar a nossa explicação, a gente vai ouvir ainda 2 vezes, mas ele fala assim, uma parte, faire un toast. E aí depois ele fala, je lève mon verre. Então, faire un toast. Toast vem do inglês, que é fazer um brinde. E verre, je lève mon verre, eu levanto meu copo. Eu levanto minha taça, eu levanto meu copo. Então, vocês podem ver que está acontecendo alguma coisa aí. On peut dire que c'est un hommage. Hommage, tá? Hommage, hommage. Homenagem, hommage. C'est un hommage. D'accord? Só não lembro se é com um M ou 2 M's. Vamos ver? Faire un hommage. Hommage. 2 M. Então, fazer uma homenagem. Faire un hommage.
hommage. Je lève mon verre é o que ele fala. Faire un toast, ele também fala. E aí, na verdade, tudo isso engloba dentro de um mesmo assunto, que é exatamente prestar homenagem, né? Faire un hommage. Aquele aqui, ó. Então, hoje a gente vai ver exatamente sobre essa parte aqui do discurso, da linguagem no francês, tá? Então, faire un hommage é aquele que quer fazer uma homenagem a alguém. E aí, dentro disso, ele começa. Ele vai faire un toast. Après, il va lever le verre. Je lève mon verre. À celle qui. Ele fala desse jeito, né? Je lève mon verre à celle qui. Então, eu levanto meu copo àquela que. Então, ele está prestando uma homenagem à sua esposa e depois ele presta uma homenagem à sua mãe. Tá? Então, com essa pequena explicação, vamos ver o que vocês vão entender agora, analisando sempre não só o que eles estão falando, mas o comportamento de cada pessoa. Eles levantam um copo, eles ficam rindo, enfim. C'est parti. S'il vous plaît, on fasse un toast. Je lève mon verre à celle qui me soutient depuis toujours. É com legenda. Vamos colocar a legenda. A gente já ouviu 2 vezes sem legenda. Agora vamos colocar a legenda e vamos escutar, vamos estudar esse nosso diálogo. Então é o seguinte, foco na legenda agora. Vou deixar aqui pequenininho. On fasse un toast. Je lève mon verre à celle qui me soutient depuis toujours, qui m'a soutenu dans les moments difficiles, celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Bon anniversaire, mon amour. Je lève également un verre en l'honneur de celle grâce à qui je suis là aujourd'hui. Sans qui je ne serais pas qui je suis. Un escroc. Hein? Maxime, doucement sur la vodka. Bon, allez, bienvenue, maman. Et que la fête continue pour toujours. Agora eu vou ler para vocês para ir com mais calma, né? Então fala assim, ó. S'il vous plaît, il faut que je fasse un toast. Quem quiser ir repetindo junto comigo, vamos lá. S'il vous plaît, il faut que je fasse un toast. Il faut que je fasse un toast. Je lève mon verre à celle qui me soutient depuis toujours. Je lève mon verre à celle qui me soutient depuis toujours. Qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Bon anniversaire, mon amour. Bon anniversaire, mon amour. Je lève également un verre en honneur de celle grâce à qui je suis là aujourd'hui. Je lève également un verre en honneur de celle grâce à qui je suis là aujourd'hui. Sans qui je ne serais pas où je suis. Sans qui je ne serais pas où je suis. Un escroc, hein? Un escroc, hein? Que é outro cara que fala e aí o povo começa a rir nessa hora. Un escroc, hein? E aí ele fala, Maxime, doucement avec la vodka. Maxime, doucement avec la vodka. Normalmente eles colocam um an aqui no final. Não sei se ele coloca, mas quando você fala alguma coisa irônica assim, normalmente você fala an no final. Igual aqui foi, né? Un escroc, aqui foi um pouco irônico, entendeu? E aqui também. Aí ele fala, bom, allez. Bom, vamos lá. Bom, voltando, né? Mais ou menos isso. Voltando ao assunto, né? Bom, allez. Bienvenue, maman. Bem-vindo, mamãe. Que aí a gente está vendo que ele faz homenagem à mulher dele e depois à mãe dele. Et que la fête continue pour toujours. Et que la fête continue pour toujours. Para sempre. Que a festa continue para sempre. Beleza, pessoal? Vamos escutar novamente com legenda. Vamos lá.
Vamos lá. S'il vous plaît, faut que je fasse un toast. Je lève mon verre à celle qui me soutient depuis toujours, qui m'a soutenu dans les moments difficiles, celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Bon anniversaire, mon amour. Je lève également un verre en l'honneur de celle grâce à qui je suis là aujourd'hui. Sans qui je ne serais pas qui je suis. Un escroc. Hein Maxou, doucement sur la vodka. Bon, allez, bienvenue, maman. Et que la fête continue pour toujours. Aqui nessa parte ele fala doucement sur la vodka e não avec la vodka. Doucement sur la vodka. Mas quer dizer a mesma coisa, tá? Quando chegar lá eu explico para vocês. Vamos começar então a nossa explicação, pessoal. É o seguinte, a gente começa então com essa parte aqui. Vou passar para o bloco de notas e a gente começa da seguinte maneira. Vou fazer assim. S'il vous plaît, il faut que je fasse un toast. Então, s'il vous plaît, a gente já sabe, é uma palavrinha mágica que quer dizer por favor, de maneira informal. Então, a gente conhece, formal. Normalmente a gente não conhece a pessoa. S'il vous plaît. Se eu falar s'il te plaît, aí também quer dizer por favor, de uma maneira um pouco mais informal, tá bom? Sem muita complicação aqui nessa primeira parte. O il faut que, a gente já viu várias vezes, o il é um pronome que quer dizer ele, mas em alguns casos o il também pode ser impessoal. Quais são os casos que a gente sabe que o il é impessoal? Exatamente o il faut, que quer dizer ter que, ter a necessidade, tá? Mais ou menos isso. Entendeu? Não é você tem, ele tem a necessidade, tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Tem o il fait, que é normalmente no sentido de faz, no sentido clima, tempo, tá? Faz frio, faz calor, né? Nesse sentido, il fait chaud, il fait froid, tá? Il pleut, por exemplo, também chove. E também tem o il y a, que é ter ou haver, na verdade. Tá? E aí do il y a a gente tem derivações como il y aurait, que seria teria, haveria. Il y aura, que é terá. Beleza? A gente só tem algumas variações, mas aqui a gente tem exemplos do il de maneira impessoal, que é o nosso caso aqui no il faut que. Então, il faut que quer dizer tem que ser. Tem que ser. Tem que, tá? Basicamente. Fazendo tudo fica por favor. Il faut que. Então, tem a necessidade de. Vamos traduzir assim para vocês entenderem melhor. Tem a necessidade de. Entendeu? O que é? O ter que é ter a necessidade. Aí o que dá uma noção de ter a necessidade de algo acontecer. Esse de algo acontecer. Il faut que je fasse un toast. Que é necessário que... Aqui, ó. Vamos colocar assim, então. Ter que... Ter a necessidade... Vou baixar aqui. É necessário. Seria outro exemplo. Então, é necessário que... Vamos traduzir assim. É necessário que... Il faut que... É necessário que... Je faça un toast. Eu faça... Tá vendo o que é o je fasse? É eu faça. Eu faça um brinde. Então, o eu faça. Tá vendo? O faire é o verbo fazer. Se eu falar je fais, eu faço. Que eu faça, tá vendo? Eu não sei qual tempo verbal que é esse, mas assim, é um mais que perfeito ou condicional, não sei qual o tempo verbal que é, mas é o eu faça. Eu não sei exatamente qual modo e tempo verbal é esse. Mas eu faça, tá entendendo que é possivelmente uma hipótese ou uma coisa que vai vir a acontecer, mas ainda não está acontecendo? Enfim, eu faça.
é necessário que eu faça. Que eu faça. É esse modo verbal, né? Que eu faça. Então, eu faça. Tá vendo que eu faça não tem sentido sozinho? Então, esse que é o que eu faça, que você faças, né? É essa conjugação. Então, é necessário que eu faça um toast. O que é toast? Toast, um brinde, tá? Então, faire un toast, fazer um brinde. E aí é onde a gente entra exatamente com a questão geral de faire un hommage à quelqu'un. Então, primeiro ele bateu na taça, né? A gente escutou um barulho de bater na taça. Aí ele levantou e falou, s'il vous plaît, il faut que je fasse un toast. S'il vous plaît, il faut que je fasse un toast. Por favor, é necessário que eu faça um brinde. Eu tenho que fazer um brinde, né? Mas o il não dá essa noção de eu, nem de ele, nesse caso. Seria ele se fosse em outros contextos ou com outras expressões. Essas aqui são exemplos de expressões que o il ele é impessoal. Então, é onde o il não quer dizer exatamente ele, e sim faz parte de uma expressão maior. Il y a, il fait, il faut. Beleza? Faire un toast, fazer um brinde. Vamos lá, então, escutar essa pequena parte. Il faut que je fasse un toast. S'il vous plaît, faut que je fasse un toast. A música ainda está terminando quando ele começa a te falar, né? Mas dá para escutar. S'il vous plaît, ele fala sentar e aí depois ele levanta e fala, il faut que je fasse un toast. Essa é a primeira parte do diálogo. S'il vous plaît, il faut que je fasse un toast. É necessário que eu faça um brinde. E aí ele continua assim. Je lève mon verre à celle qui me soutient depuis toujours. Je lève mon verre à celle qui me soutient depuis toujours. Je lève mon verre. Lever, levantar, tá? Quando eu levanto da cama, é o verbo se lever, tá? Então, voltando aqui, a gente já viu isso em algumas aulas passadas. Se lever, se levantar, beleza? Lever, levantar. Então, quando eu levanto algo ou alguém, algo. Quando eu levanto algo, é aqui. Se lever, se levantar. Aí é normalmente alguém. Então, se eu te levantar, eu falo je te lève. Se eu levantar outra pessoa, e for feminino, por exemplo, je la lève. Ou je le lève. Então, isso seria a terceira pessoa. E quando eu me levanto da cama, por exemplo, fica je me lève. Tá? Então, cuidado aí quando for, por exemplo, você se levantando. Tá? Je me lève. Aqui, no caso, é je lève. Qu'est-ce que je lève? Mon verre, meu copo. Então, eu levanto meu copo, um objeto. Tá? Estou levantando um copo, então estou levantando um objeto. Je lève mon verre. Mon verre, meu copo, possessivo, né? Meu, mon, meu. Je lève mon verre. Eu levanto meu copo. Levanto no presente. Meu, posse, né? O meu copo. Essa expressão aqui é legal, tá? Vou passar a frase toda para lá. Mas essa frase aqui é bem legal. Fica, je lève mon verre. Então, essa parte a gente já viu. A celle qui. Essa daqui, a celle qui. É como se fosse aquela que. Então, aquela pessoa, eu levanto meu copo, eu estou prestando essa homenagem a uma pessoa. Quem que é ela? É aquela pessoa. Eu estou prestando isso a aquela pessoa. Então, no português, quando fica assim, né? A gente normalmente junta isso tudo numa frase só. Fica assim. Aquela. A celle. Então, a celle, só a celle é aquela. Que
que, na verdade, quem, aquela quem, tá? Então, aquela quem, esse qui, de pessoa, tá? A gente está falando de uma pessoa. A celle qui me soutient depuis toujours. A celle qui me soutient, me apoia, tá? Então, a gente viu, num dos Netflix anteriores, que foi o do L'Escalade, a gente viu o verbo soutenir, que é apoiar. Então, a celle qui me soutient seria aquela que me apoia, tá? Que me soutient. Lembrando que aqui no caso a gente está falando na terceira pessoa, tá? Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. A celle qui, aquela que me apoia. Então, me soutient, me apoia. Lembrando, olha só como que eu estou falando. Soutien é a mesma coisa, quase do sutiã, tá? Inclusive é dessa palavra aqui que vem o sutiã. É dessa palavra aqui que vem o sutiã da mulher mesmo, né? Que a gente fala sutiã, sustentar pescoço, né? Gorge, que é sustentar pescoço, na verdade é sutiã da mulher, tá? Sutiã de, enfim, roupa íntima da mulher. Então, só uma parte interessante, né? Então, sutiã, sustentar não, apoiar, aquela que me apoia. Então, como que ficou? Me soutient depuis toujours. Então, a gente viu o soutien. O depuis seria um desde, tá? Depuis. Toujours. Sempre. Cuidado para não confundir com tous les jours, que é todos os dias. Correto? Então, depuis, toujours, desde sempre. Tous les jours, todos os dias. Tá? Então, vamos ouvir essa parte, junto com a anterior que a gente já ouviu. Primeiro eu vou passar para vocês aqui, ó. S'il vous plaît, il faut que je fasse un toast. E aí, depois, a segunda parte, je lève mon verre, levanto meu copo, a celle qui, aquela que me soutient depuis toujours, me apoia desde sempre. Me apoia, né? Me soutient, me apoia. S'il vous plaît, faut que je fasse un toast. Je lève mon verre à celle qui me soutient depuis toujours, qui m'a... Beleza. Essas duas partes aqui, né? Vamos de novo? S'il vous plaît, faut que je fasse un toast. Je lève mon verre à celle qui me soutient depuis toujours. Beleza. Depois, ele vai usar o verbo soutenir agora no passado. Ele vai falar assim, qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Que me apoiou, agora sim está no passado, nos momentos difíceis, tá? Então, que me apoiou, qui m'a soutenu. Aqui a gente vê exatamente um passé composé, tá? Elle m'a soutenu. Foi pego daqui, né? Ela me apoiou. Ela quem? Ele ainda vai falar quem é, né? Ele não falou ainda. Mas é daqui, é celle qui m'a soutenu. Elle m'a soutenu. Então, vem do verbo soutenir, de novo, passé composé. Elle m'a soutenu. Ela me apoiou. Com o verbo avoir aqui, o a, elle, avoir, né? Avoir, no sentido, ele é o verbo auxiliar do passé composé, e o soutenu é o soutenir, infinitivo, que é o verbo principal. Então, aqui a gente tem uma aula específica de passé composé, depois vocês pesquisem no nosso canal,
que vocês com certeza vão gostar da aula. Então, qui m'a soutenu, que me apoiou dans les moments difficiles, nos momentos difíceis. Aqui a gente pode ver que é mais cognato, né? Só o moment que a gente tem que falar, que não é moments, né? Igual seria no inglês, a gente tende a puxar para o inglês. Aqui é como se fosse moment. 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 Aqui é como se fosse não é eu, né? Eu, se eu fosse escrever, eu escreveria assim, né? Meu, man. É moment. Dans les moments difficiles. Olha aqui, ó. Difíceis e difficulté, dificuldade também é com 2 Fs, tá? Então, cuidado. Cuidado. Igual quando eu falei hommage no início da aula, eu não sabia se era com um M ou com 2 M's. Tem várias palavras que a gente sempre fica na dúvida se é com um F, com 2 Fs, ou com, enfim, acho que é só essas mesmo. Com um F ou 2 Fs, ou com um M ou 2 M's. Por exemplo, hommage, que foi a outra que eu fiquei na dúvida hoje. Mas, ça c'est pas grave. Sabendo falar, tá tudo certo. E sabendo entender também. Então, é isso, dans les moments difficiles. Qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Que me apoiou. Cuidado para não confundir a tradução do soutenir por sustentar, tá? Mas soutien pode ser sustentar, tá? Sustentar alguma coisa, algum objeto. E não no sentido tipo, ela que me sustentou. No português pareceria uma coisa financeira, né? Ela me sustentou. Mas aqui não, é no sentido de apoiar, tá? Mas enfim. Vamos lá. Vamos ver até agora o que a gente ouviu. S'il vous plaît, faut que je fasse un toast. Je lève mon verre à celle qui me soutient depuis toujours, qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Pronto. Então foi essa parte aqui, né? Qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Vou colocar um pouquinho de trás. Et toujours. Ó. Qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Celle à qui je... Qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Lembrando que aqui o dans também a gente escreve, lembrando o D, a língua entre os dentes, e o dom. Aqui a gente coloca língua entre os dentes para poder falar dom, tá? Língua entre os dentes. Dans les moments difficiles. Tá? Como se fosse assim. Difícil. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Aqui, essa parte, eu acredito que seja a parte mais difícil do áudio, tá? Onde ele vai caracterizar a pessoa da qual ele está falando. Então, ele fala assim, aquela, a qual, celle à qui, aquela, a qual, tá vendo? Então, o a qual, na verdade, ele faz parte de um conjunto de palavras que a gente chama de pronome relativo. Exatamente. Estava com dificuldade de lembrar. Pronome relativo, que é exatamente as palavras que retomam outras palavras. Então, cujo, cujas, cujo, cuja, na verdade, que não tem plural, né? Cujo, cuja, ou
celle aqui. Então, pessoal, aqui é o seguinte. Aquela, a qual. O a qual, em português, faz parte de um conjunto de palavras que a gente chama de pronomes relativos, tá? Então, nesse conjunto de palavras, a gente tem o cujo, cuja, a qual, o qual, as quais, tudo mais. E essas palavras, no francês, a gente tem algumas para poder transcrever, certo? Aqui no caso, a qual ou o qual, a gente traduziria aqui, tá bom? Então, aquela, a qual. Aí, se eu quisesse falar aquele, a qual, seria ce, aqui, tá? Então, a gente mudaria do celle para o ce. Ce, aqui. Ce, só esse C aqui. Ce, aqui. Tá? Então, no caso, está no feminino aqui. Celle, aqui. Aquela, a qual. Je ne dirai jamais assez. Essa parte aqui é o seguinte. O ne, lembra que a negação é ne, pas. Então, se eu falar je dirai, eu direi. Não tem um S aqui no final. Então, eu direi. Futuro, futuro simples. Eu direi. Está no futuro. Je ne dirai pas ou je ne dirai jamais é o negativo, tá? O ne pas ou ne jamais. Sendo que se eu colocar jamais, eu quero dizer nunca, tá? Então, é muito mais do que negação. É somente negação. É uma negação, vamos dizer assim, extrema, né? Então, é nunca, nunca. Eu não direi nunca o suficiente, tá? A ser o suficiente quanto, combien, how much, em inglês, combien, elle est désirable. Então, désirable, tem um nome em português que é désiré, né? Désiré é nome de pessoa em português, algumas vezes. Que é desejar, né? Désiré. E aqui é desejável, desirable, tá? Então, quer dizer isso. O quanto ela é desejável. O que seria isso? O quanto ela é adorável, o quanto ela é amável, o quanto ela é apaixonante, o quanto ela é incrível, tá? Seria nesse sentido. Então, celle aqui, aquela qual, je ne dirai jamais assez, eu não direi nunca o suficiente, combien, quanto, ela é désirable, ela é desejável, e combien, de novo, combien, quanto, je l'aime, eu a amo, je l'aime, eu a amo. Então, celle aqui, je ne dirai jamais assez, combien je l'aime. Fica da seguinte maneira. Celle aqui. Peraí. Que seria aquela a qual. Depois, je ne dirai jamais. Isso seria o je dirai. Assim, com S no final, é eu diria, tá? É um pretérito perfeito. Eu diria. O je dirai, assim, é um futuro. Eu direi, tá vendo? Eu direi. O eu diria parece que tem uma hipótese envolvida, né? O eu direi parece mais certo, mas é no futuro. Eu direi. Então, tá vendo? A diferença de um para o outro é um S. É um S. No caso aqui é eu nunca direi o suficiente. Então, aí a gente tem a negação, né? Aqui, então, é afirmativo. Aí a gente vai aqui para baixo, afirmativo. Aí se eu colocar je ne dirais, eu não diria, tá? Esse aqui já é um negativo. E aí o je ne dirais, eu não direi. Eu não direi. Eu não diria, eu não direi. Aqui já é negativo. Negativo. Aqui faltou um pas, né? Pas. Je ne dirai pas. Je ne dirai pas.
olhe, a gente pronuncia do mesmo jeito. Je dirais, je ne dirais pas, je ne dirais pas. A gente vai saber qual que é qual, como? Pelo contexto, tá? Aqui no caso, ele não falaria assim, eu não diria quanto eu a amo, sabe? Eu nunca direi o suficiente. Direi o suficiente, entendeu? Eu nunca diria o suficiente, não tem muito sentido nesse caso. Assez seria suficiente, tá? Je ne dirais jamais assez, eu nunca direi suficiente, o suficiente. Aí continua. Combien elle est désirable. Combien elle est désirable. Que é quanto ela é desejável, correto? Então, o que é isso? Desejável. Combien. Beleza? Combien. Quanto. Quantidade. Beleza? E aí a gente tem o elle, que é um pronome. O que é o verbo être, na terceira pessoa. Então, é o nosso Désirable. Desejável. Et combien je l'aime. Et combien je l'aime. Combien elle est désirable et combien je l'aime. E quanto, de quantidade, eu a amo. Então, o je l'aime pode ser eu a ou eu o amo. No caso, é um homem falando com uma mulher. Então, é eu a amo. Beleza? Se fosse o contrário, seria eu o amo. Se fosse alguém falando para um homem, eu o amo. Se fosse alguém falando para uma mulher, eu a amo. Mas no francês seria je l'aime, que é je la aime ou je le aime. E aí os dois, vocês estão vendo que depois tem uma vogal. Então, na prática, como que vai ficar? Je l'aime. E embaixo também vai ficar je l'aime. Entendeu? Então, o A ou o E, eles somem e fica um L apóstrofe. Je l'aime. Beleza. Então, ficou celle aqui, aquela a qual je ne dirai jamais assez, eu nunca direi o suficiente. Combien ela é desejável, quanto ela é desejável, quanto ela é amorosa, quanto ela é incrível. E combien je l'aime, e quanto eu a amo. Je l'aime, eu a amo. Aí fala, bon anniversaire, mon amour. Feliz aniversário, meu amor. Bon anniversaire. Quando junta, fala assim, ó, o E e o A junta e fala assim, ó, bon anniversaire. Bon anniversaire, mon amour. E aqui também junta, né? O N com o A. Vem aqui assim. Então fica bon anniversaire, mon amour. Bon anniversaire, mon amour. Feliz aniversário, meu amor. Bon anniversaire, mon amour. Então aqui a gente acabou a primeira página. Ficou, s'il vous plaît, il faut que je fasse un toast. Je lève mon verre à celle qui me soutient depuis toujours, qui m'a soutenu dans les moments difficiles, celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Bon anniversaire, mon amour. Tá ficando mais claro? E aí depois a gente vai continuar. Primeiro vamos ouvir. On fasse un toast. Je lève mon verre à celle qui me soutient depuis toujours, qui m'a soutenu dans les moments difficiles, celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Bon anniversaire, mon amour. Je lève également un verre en l'honneur de celle, s'il vous plaît. Então é o seguinte, vou explicar. Vocês viram que ela faz a mulher mais velha, ela faz uma cara meio que assim, porque ela pensa, o filho dela, né, vai falar que vai homenagear alguém. Aí ele começa falando e fica meio que um duplo sentido para quem quer a homenagem. E aí ela acha que é para ela. E aí ela, quando ele fala que é para a mulher dele, aí ela faz
uma cara meio assim, né? Então, essa é a primeira parte do diálogo. Ele pede para fazer um toast, que é um brinde, e aí ele começa a falar, começa a descrever a pessoa, tudo que a pessoa já fez por ele, e aí a mãe acha que é para ela, e na verdade é para a mulher. Depois que ele vai falar para a mãe, tá? E como é um filme de comédia, então vocês entenderam, né? A cena. Beleza. Então, vamos lá. Escutem novamente. S'il vous plaît, faut que je fasse un toast. Je lève mon verre à celle qui me soutient depuis toujours, qui m'a soutenu dans les moments difficiles, celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Bon anniversaire, mon amour. Viu? Então é isso, pessoal. Celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est adorable et combien je l'aime. Eu nunca direi o suficiente quanto ela é adorável, quanto ela é desejável e quanto eu a amo. Então essa é a primeira parte do diálogo. Bon anniversaire, mon amour. Feliz aniversário, meu amor. Bon anniversaire, mon amour. Então, beleza. Fechou a primeira parte. Vamos só ouvir o finalzinho aqui, ó. Bon anniversaire, mon amour. Bon anniversaire, mon amour. Aqui, vamos daqui. Jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Aqui. Celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien elle est belle. Essa parte, né, que é a parte mais difícil. Por isso que eu falei, que eu passei várias vezes. É assim, pessoal, é na base, muitas vezes, da repetição que a gente vai conseguir se aprimorar daquele vocabulário, tá? Então, combien, celle à qui, isso tudo são coisas que nem sempre a gente aprenderia numa primeira aula, tá? Por quê? Porque é um diálogo prático, tá? Então, por exemplo, a questão de retomar o que vai falar, mas ainda nem falou, igual ele está retomando, celle à qui, aquela a qual, mas ele não falou ainda quem é a pessoa. Então, isso é de certo modo, numa comunicação, uma coisa avançada, tá? Mas aqui a gente está pegando aos poucos, mas por isso que eu estou passando, repetindo essa parte, porque de fato é uma parte muito densa. Celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Bon anniversaire, mon amour. Então é isso. Celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien elle est belle. Bon anniversaire, mon amour. E aí a gente chega na nossa segunda página e última de hoje, que ele fala assim. Aí ele, je lève également un verre en honneur de celle grâce à qui je suis là aujourd'hui. Então, je lève un verre, eu levanto um copo. A gente já sabe. Aqui ele colocou um également no meio. Igualmente. Normalmente, igualmente, né? Mente no final é um advérbio. Então, a gente coloca ele perto do verbo. Aqui é o verbo. Eu levanto igualmente um copo. Então, eu faço uma outra homenagem a outra pessoa. En honneur, na honra ou em homenagem, depende. O melhor seria na honra de, mas em português a gente fala na homenagem de. Então, en honneur de celle grâce à qui. Em honra, em homenagem daquela, graças a qual. De celle grâce à qui. De celle grâce à qui. De celle grâce à qui. Daquela, graças a qual. Je suis là aujourd'hui. Eu estou aqui hoje. Je suis là aujourd'hui. Grâce à qui je suis là aujourd'hui. Graças a qual eu estou aqui hoje. Graças a qual, graças a quem, tanto faz, eu estou aqui hoje. Então vamos lá? Seguinte. Je lève mon verre, je lève également un verre en honneur de celle grâce à qui je suis là aujourd'hui. Eu levanto igualmente um copo. Então, vocês podem ver que lá no começo ele fala je lève mon verre
E agora ele fala je lève également un verre. Então, beleza. Je lève mon verre, je lève également. Aqui eu queria colocar só os 3 pontinhos. Un verre. Eu levanto igualmente um copo, tá? En honneur de celle, na honra, ou em homenagem daquela, de celle, daquela, graças a qual, aqui, a qual ou a quem, tanto faz, a qual. Eu estou aqui hoje. Então, je suis, eu sou, ou eu estou lá. Lá. Aqui. Pode ser o ici também, mas lá, porque é uma coisa mais intangível. Eu estou aqui hoje, é como se fosse em um determinado patamar. Tá? Aujourd'hui. Hoje. Né? Hoje. Fazendo uma pequena revisão, então, aujourd'hui é hoje, demain é amanhã e hier é ontem. Só para relembrar aqui um pouquinho. Então, je suis là aujourd'hui. Grâce à qui je suis là aujourd'hui? Graças a quem, graças a qual eu estou aqui nesse nível, nesse patamar hoje. En honneur de celle, grâce à qui je suis là aujourd'hui. Eu levanto meu copo, igualmente, eu levanto igualmente um copo em honra, em homenagem daquela, graças a qual ou a quem je suis là aujourd'hui, eu estou aqui hoje. Je suis là aujourd'hui. Eu estou aqui hoje. Sans qui je ne serais pas où je suis. Sans qui je ne serais pas où je suis. Sem quem, sem a qual, sem quem, vamos dizer assim, aí aqui eu marquei o ne e o pas. Então, je ne serais pas. Sans qui je ne serais pas où je suis, onde eu estou. Sem quem eu não estaria onde eu estou. Beleza? Então, vamos colocar aqui assim. Sem quem eu não estaria onde eu estou. Então, je serais, eu estaria. Ou eu seria. Aí, vamos fazer igual lá em cima a gente fez, que aqui a gente viu uma diferença entre o S, né, no dirais, diria e o direi. Olha a diferença no verbo être. Vai fazer mais sentido. Ó. Être. Então, je serais, eu estaria, eu seria. Se eu falar je serais, eu serei, eu estarei, ou eu serei, tá vendo? Eu serei, eu estarei, beleza? Être. Eu estarei, eu estaria, je serais com S, eu seria com S, je serais, eu estarei, eu serei, beleza? Aí, aqui é o afirmativo, e o negativo? Je ne serais pas. E aqui, je ne serais pas. Beleza, então vai ficar je ne serais pas, eu não estaria, ou seria. Vamos deixar só o estaria, que é o nosso exemplo, e aí fica só numa linha. E aqui, eu não serei. Tá vendo a diferença? Eu não estarei. Vamos deixar assim, que é todo o verbo estar, né? Então, eu não estaria, eu não estarei. Eu estaria, eu estarei. Eu não estaria, eu não estarei. Beleza? Beleza. Então, sans qui, sem quem, je ne serais pas,
ou je suis. Esse ou, tá vendo? O com acento grave. Tem esse o, que é alternativa. O ça, ou isso. Tá? Então, vamos deixar assim, que seria ou uma coisa ou outra. E tem o u, que é localidade. Seria o je suis. E o je suis vem lá do verbo être. Vem lá do verbo être. Je suis. Localidade. Então, localidade, depois o verbo je suis, verbo être na primeira pessoa. Sem muita complicação. Sem quem, sans, lembrando, não é sans, é sans qui, je ne serais, tá vendo? Serais, ré. É como se alguém fosse dar ré no carro, entendeu? Ré. Je serais pas où je suis, onde eu estou. Eu não estaria onde eu estou. Beleza. Aí o amigo dele, rindo, fala assim, un escroc, quoi? Un escroc. Então, vocês podem ver que escroc tem um sentido pejorativo, tá? É pejorativo, é estelionatário. Estelionatário. Então, escroc, não fala escroque, tá? É porque vem da palavra escroquerie. Escroquerie seria tipo golpe, ou enfim, golpe, né? Vamos dizer assim, golpe no sentido crime, né? Golpe, crime. Não é golpe tipo murro, tá? Des escroqueries. Un escroc, c'est qui fait des escroqueries. Então, é quem pratica golpes, tá? Un escroc, quoi? Un escroc. Então, sem quem eu não estaria aqui hoje. Un escroc, quoi? Então, aqui ele tá meio que tirando com um amigo, né? E aí, ele fica sem graça, ele toma um pouquinho e fala assim, Maxime, que é o nome do amigo dele, né? Maxime é o nome do amigo. Doucement é uma palavra legal, que quer dizer vai com calma, seria doux, é uma coisa macia, tá? Macia. Então, ó, vai com leveza aí na vodka, tá? Que você já tá ficando meio alterado. Tipo isso que ele quer dizer. Então, doucement avec la vodka. No caso, ele não fala avec, ele fala sur. Então, vamos colocar os dois assim, ó. Sur. Ele fala assim, Maxime, doucement avec la vodka. Então, o doucement seria vai de leve ou com calma, tá? Doucement vem de doux, que é macio. E aí depois, avec é com. O sur é sobre, tá? Mas também, dependendo, pode dizer com, igual nesse caso. E aí, cuidado para não confundir com esse sur aqui, que é certeza, né? O sur com um chapeuzinho, com acento circunflexo. No U, quer dizer uma coisa, sem o acento circunflexo, quer dizer outra coisa. Então, é esse sur. Sur la vodka. Então, lá é a e vodka é vodka. A gente não precisa traduzir. Doucement sur la vodka. Maxime, doucement avec la vodka. Maxime, doucement sur la vodka. Que ele fala com sur, né? E aí, ele fala essas duas partezinhas aqui, ele fala assim, bom, Ale, porque, na verdade, ele meio que pausou o discurso na hora que o amigo dele falou, un escroc, quoi? Aí ele pausou o discurso e falou, Maxime, doucement avec la vodka. E ele tá voltando pro discurso, então ele fala, bom, Ale, bom, vamos lá, bom, para terminar, bom, resumindo, bom, voltando, tá? Seria nesse sentido. Bom, Ale,
Aí ele vira para a mãe dele, que provavelmente acabou de chegar no local onde eles estavam passando férias. Fala assim, bienvenue, maman. Bienvenue, maman. Bienvenue. Você pode chegar num restaurante, num hotel, em qualquer coisa, as pessoas vão falar para você, bienvenue. E aí, para completar, como é a mãe dele, ele chama de uma maneira mais carinhosa, ele fala maman, maman, que é mamãe. Mas ele também poderia, se fosse o papai, né, seria papá, que seria papai, tá? Mas normalmente as pessoas falam mère e père, tá? Que é mãe e pai. Sem muita dificuldade. Bienvenue, maman. E aí, para acabar o discurso, e aí ele vai sentar, ele fala, et que la fête continue. Ó, bienvenue, faz o biquinho e tenta falar o i, ó, i. Faz o biquinho e fala i. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Continue, bienvenue. Continue, bienvenue. Quando tiver o U muito fechado, você vai falar ele fazendo um biquinho e falando o I. Então, o I com biquinho vai ficar U. Bienvenue. Continue. Então, bon allez, vamos lá. Bienvenue, maman. Bem-vindo, mamãe. Et que la fête continue. E que a festa continue. Aqui é quase tudo cognato, né? Et que la fête continue. Continue. Bienvenue. Continue. Pour toujours, para sempre. O toujours a gente já viu lá atrás, né? Pour toujours, para sempre. Continue. Et que la fête continue. Que la fête continue. Então, se a gente for falar o fonética, né? Ficaria bico e faz o som do I. Beleza? Então, o U faz bico com a boca. Bico com a boca e faz o som do U. Correto? Do I. E aí, la fête. A festa. Et que. Eu só quero falar para vocês sobre o E. Esse E é E. Você escreve assim. Você fala assim, tá? Então, esse é o jeito que a gente falaria. E. Et que la fête continue pour toujours. Para sempre, tá? Aí a gente só vai colocar por, para, toujours, sempre. E aí a gente tem o tous les jours, que é todos os dias. Então não confunda. Toujours, sempre. Tous les jours, todos os dias. Vamos escutar? Olha só, a partir daqui. Je lève également un verre en l'honneur de celle. Je lève également un verre en honneur de celle. Eu levanto igualmente um copo na honra, em homenagem a aquela, daquela. Grâce à qui je suis là aujourd'hui. Grâce à qui je suis là aujourd'hui. Graças a qual, a quem eu estou aqui hoje. Sans qui je ne serais pas qui je suis. Sans qui je ne serais pas qui je suis. Na prática, pode até tirar o ne, né? Sans qui je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Eu poderia falar sans qui je serais pas qui je suis aujourd'hui. Tá? Então, vou colocar a legenda aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó, essa parte. Normalmente, o N, esse ne aqui, eles podem tirar. Então, vai ficar sans qui je ne serais pas où je suis, ou sans qui je ne serais pas où je suis. Ah, essa parte ainda não chegou, né? Ou chegou? Enfim, ó, vamos lá de novo. De celle grâce à qui je suis là aujourd'hui. Sans qui je ne serais pas qui je suis. Sans qui je serais pas qui je suis. Sem quem eu não seria quem eu sou. Simples. Un escroc. Hein? Un escroc. Hein? Então, aí ele já está fazendo uma sátira. E aí,
as pessoas vão rir. Maxou, doucement. Aí ele fica mais sem graça, aí ele chama o amigo, né? Doucement sur la vodka. Ele fala: Escroc. Hein? Maxou, doucement sur la vodka. Maxime, doucement sur la vodka. Cuidado, vai com calma na vodka aí, rapaz. Bon, allez, bienvenue, maman. Bom, allez, bienvenue, maman. Bom, vamos lá, voltando. Bem-vindo, mamãe. Et que la fête continue pour toujours. Et que la fête continue pour toujours. E que a festa continue para sempre. Então, vamos lá. Je lève également un verre en l'honneur de celle grâce à qui je suis là aujourd'hui. Sans qui je ne serais pas qui je suis. Un escroc. Hein? Maxou, doucement sur la vodka. Bon, allez, bienvenue, maman. Et que la fête continue pour toujours. Beleza. Vamos repassar aqui. Vamos lá. Colocar aqui de canto. Dar o play desde o início. Vamos com a legenda. E vamos acompanhar. S'il vous plaît, faut que je fasse un toast. Je lève mon verre à celle qui me soutient depuis toujours, qui m'a soutenu dans les moments difficiles, celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Bon anniversaire, mon amour. Je lève également un verre en l'honneur de celle grâce à qui je suis là aujourd'hui, sans qui je ne serais pas qui je suis. Un escroc. Hein? Maxou, doucement sur la vodka. Bon, allez, bienvenue, maman. Et que la fête continue pour toujours. Aqui, né, igual eu falei, é sur la vodka, doucement sur la vodka, não é avec, mas quer dizer a mesma coisa. E aí, o resto, ele continua falando do mesmo jeito. Então, pessoal, é o seguinte, esse áudio aqui é muito legal mesmo. Eu vou deixar os materiais para download, tanto o PDF, o PDF para download e o acesso ao Quizlet para memorização, correto? Então, o interessante é ouvir o áudio várias vezes, tá? No caso, infelizmente, eu não dou acesso ao áudio por aqui, somente para quem é do curso, do meu curso fechado. Se você não conhece, em breve as inscrições estarão abertas. Fica atento ao nosso Instagram e aqui pelo YouTube, que eu vou explicando para vocês ao decorrer do tempo, mas a gente vai abrir as turmas em janeiro de 2020 agora. Outra coisa é, não se esqueça, faz o Quizlet, vê essa aula de novo se for do seu interesse. E o interessante é se você tiver a possibilidade de escutar esse áudio várias vezes. Beleza? Então, é isso, pessoal. Se você curtiu a nossa aula, se você achou que melhorou a sua compreensão deste diálogo, da primeira vez que você ouviu para a última vez que você ouviu, que vai ser agora, tá? A gente vai ouvir pela última vez juntos. Dá um joinha aí no vídeo, compartilha com quem você sabe que também quer aprender francês, assim como você, que aqui o nosso objetivo é poder ajudar todo mundo que quiser aprender o francês. Beleza? Então, para fechar nossa aula, eu já vou agradecendo vocês que ficaram aqui até o final, que realmente 1 hora de aula não é para qualquer um, mas vamos lá para finalizar. S'il vous plaît, faut que je fasse un toast. Je lève mon verre à celle qui me soutient depuis toujours, qui m'a soutenu dans les moments difficiles, celle à qui je ne dirai jamais assez combien elle est désirable et combien je l'aime. Bon anniversaire, mon amour. Je lève également un verre en l'honneur de celle grâce à qui je suis là aujourd'hui, sans qui je ne serais pas qui je suis. Un escroc. Hein? Maxou, doucement sur la vodka. Bon, allez, bienvenue, maman. Et que la fête continue pour toujours. Et n'oubliez pas, não se esqueça, que la fête continue pour toujours. C'était ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Et je vous vois dans notre prochaine vidéo. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado, pessoal.